aquele jovem doutor se referia a uma das 613 leis de todo o Velho Testamento. Queria saber ele, daquele conjunto de leis que o Velho Testamento trazia, qual delas era maior. E o Senhor vai lembrá-lo de um dos versículos do livro Deuteronômio, dizendo a ele que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, de todo o coração. E o segundo mandamento, continua Jesus, muito semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus veio estabelecer uma nova ideia em relação ao comportamento humano. Jesus veio estabelecer um novo entendimento acerca da nossa natureza e da nossa natureza relacionando-nos uns com os outros. Foi por conta da dureza de vossos corações que Moisés permitiu estas coisas. Jesus se referia ao, podemos sintetizar, ao olho por olho e dente por dente. Mas agora não. Ou seja, à época de Jesus, nós já tínhamos condições de modificar o nosso entendimento acerca da lei maior, que é a lei de amor, que é a que Jesus veio trazer aqui para nós. Mas o que é o amor? De que formas nós entendemos o amor? Ou o que deveríamos entender sobre o amor? Lázaro, espírito, nas instruções dos espíritos do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dar uma pista, ou melhor, vai nos esclarecer um pouco mais a respeito do amor. Diz Lázaro mais ou menos o seguinte: o amor é um sentimento que resume integralmente toda a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso que o Espírito realizou. Porque no seu início, o homem só tem instintos. Um pouco mais avançado, mais corrompido, ele desenvolve as sensações. Mais instruído e já um pouco mais purificado, aparecem os sentimentos. E no topo dos sentimentos, diz Lázaro, está o amor. Não o amor no sentido vulgar, tal qual nós o conhecemos, mas aquele sol interior que condensa dentro de nós todas as revelações com todas as nossas necessidades. Então Lázaro está dizendo para nós que o amor é um sentimento que passa por um desenvolvimento, desde o instinto, desde a sensação até atingirmos o sentimento, e no ápice do sentimento aparecerá o amor. A nossa proposta então hoje é conversarmos um pouquinho mais sobre amor. Quanto se tem falado, quanto se tem lido, quanto se tem estudado a respeito do amor. Os gregos nos falam há mais de 2.600 anos, de uma forma muito interessante, através da sua mitologia, nos fala sobre o amor. Como ele teria aparecido, qual é o papel dele na terra e o que acontece onde não há amor. Relembremos, mesmo que superficialmente. No princípio de todas as coisas, dirá a mitologia grega, existiu o caos, o universo. Mergulhado no caos, na noite do caos, na escuridão, estava a Terra, o planeta Terra. De um ovo da noite, exemplo de natividade, nasce na Terra o amor, que vai ser personificado por várias entidades aqui. E todos nós conhecemos algumas delas. Vênus, Eros, com seus aspectos de trabalho e de significado. Mas existe um ser em especial que todos nós também conhecemos, e muito mais talvez do que os outros dois. Cupido, o Deus do amor. Cupido personifica o amor na terra. E quando nós já falamos Cupido, todos nós já nos lembramos
quem é Cupido, o que é que ele traz consigo, o seu arco e as suas flechas. Mas a mitologia grega vai dizer para nós que além do arco e da flecha, Cupido traz também uma tocha, acesa, é claro. Mas Cupido é ativo, não é passivo. Cupido tem um trabalho. Cupido desenvolve uma atividade constante. Ele busca as pessoas para atingi-las. E quando Cupido busca as pessoas e as atinge, ele promove na vida dessas pessoas mais vida e mais alegria. Podemos deduzir facilmente que o trabalho de Cupido, então, é de espalhar entre as pessoas, a partir das pessoas, mais vida e mais alegria. Mas por que a tocha? Para iluminar o entorno e o caminho, próprio e alheio. Porque onde chega a tocha, a escuridão vai embora, as coisas ficam claras. Então o papel do amor também seria esse, de iluminar, dando mais vida e mais alegria. Ainda dirá a mitologia que na Terra existia, ou existe, melhor dizendo, existe, nós sabemos disso, nos espíritas, uma região chamada Erebro, ou Erebus, uma região trevosa, que é definida como sendo uma região abaixo do limite do solo, ou seja, nos subterrâneos da terra, em trevas profundas e constantes. Mas Cupido não desce lá, Cupido trabalha em nível do solo, o que significa dizer que aonde Cupido não vai, ou seja, onde o amor não chega, as trevas se fazem presentes, as dores se fazem presentes. E por que nós já sabemos isso? Porque fartamente nós temos conhecimento, através da literatura espírita, das informações dos espíritos, que existem regiões no nosso planeta, tanto acima do nível terrestre quanto abaixo, onde existem aquilo que nós conhecemos como umbral ou umbrais, regiões de trevas e sofrimento, em função da não existência ali, daqueles que convivem ali, porque haverá a presença do amor daqueles que vão ali, em busca daqueles que estão ali. Não há ali amor. E isso precisa ficar claro em nós, porque onde não há amor, haverá dor, sofrimento. Cada um de nós tem por isso mesmo, porque somos todos filhos de Deus, e Cupido não seria diferente. Todos nós temos, por necessidade, é a mensagem de Jesus, um mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Todos nós temos a necessidade de personificarmos Cupido. Todos nós temos a necessidade de fazermos o papel de Cupido. Porque se Jesus pede que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos, significa que temos que fazer algo. Não é passividade, é atividade. O amor será ativo, sempre. O amor será uma ação constante para produzir na vida das pessoas mais vida e mais alegria. E esse é um dos grandes problemas que nós temos. Identificarmos primeiro o que é o amor, porque nós confundimos muito amor com sensação, nós confundimos muito o amor com nossas necessidades psicológicas, com as nossas necessidades existenciais, e transferimos para as pessoas a obrigatoriedade de nos amar incondicionalmente, quando nós não fazemos isso com as pessoas, e por isso a gente sofre e faz sofrer. Por uma razão muito simples, as pessoas não conseguem ser felizes. E como é que vão fazer um sujeito como Navarro feliz, se elas mesmas não conseguem serem felizes? Com todos os meus vícios, com todas as minhas tendências e toda a minha negatividade, o meu atraso moral, como é que alguém vai me fazer feliz?
Então esse é o maior erro que nós cometemos. Analisando o comportamento humano, e já citamos aqui algumas outras vezes a obra de Erich Fromm, o psicanalista humanista que escreveu um livro extraordinário. E vale a pena dizer que ele está disponível na internet gratuitamente. A Arte de Amar. Vale a pena dar uma estudada neste livro. A Arte de Amar. Neste livro, o grande humanista vai dizer para nós que nós, seres humanos, temos 3 problemas com relação ao amor, para implantar o amor dentro de nós. Dirá ele que o primeiro problema é justamente aquela escolha que todos nós deveríamos fazer, mas evitamos. O que é que eu prefiro? O que é que o ser humano prefere? Amar ou ser amado? Nós preferimos ser amados. Como dissemos há pouco, é o que nós exigimos dos outros. Porque a gente vive reclamando. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Ninguém me aceita. Ninguém me entende. Ninguém me apoia. Ninguém me elogia. Ninguém me incentiva. Mas a gente não reclama. Nossa, eu não estou amando ninguém. Eu não estou tolerando as pessoas. Eu não estou aceitando as pessoas. A gente foca, então, o amor vindo de fora para dentro de nós. E esse é um erro, diz Erich Fromm. Esse é um erro primário. Jesus está dizendo para nós amarmos. Nisto seremos reconhecidos como seus discípulos. E ele acrescenta: não há prova de amor maior do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então o amor é dar, é doação, é entrega, é fornecer, não é receber. É Jesus quem está dizendo isso. E é isso que Erich Fromm está falando para nós. Mas nós podemos raciocinar neste momento em que estamos aqui todos reunidos, conosco mesmo, perguntando-nos no íntimo, o que temos feito para as pessoas nos amarem, gostarem de conviver conosco, de sentirem a nossa falta, de se alegrarem quando chegamos? O que temos feito? Será que nós estamos iluminando a vida das pessoas com a tocha do amor que Cupido carregava? Quando nós chegamos em qualquer lugar, nós estamos promovendo vida e alegria a essas pessoas que estão lá? Nós precisamos fazer esse questionamento, porque senão nós não vamos entender a própria reação das pessoas. Isso é profundo, mexe com a gente, mas tem que ser feito. Quando chego em casa, quando chego no trabalho, quando chego no movimento espírita, como é que sou recebido? Com alegria ou com polidez fria? Tudo isso reflete aquilo que nós estamos fazendo para as pessoas. Temos sido um peso ou nós temos sido aquele que ajuda a carregar o peso? Temos sido aqueles que contribuem para que as coisas melhorem ou temos sido aquelas pessoas que complicam ainda mais o ambiente? O que temos feito nós, os espíritas, que há 157 para 158 estamos escutando o Espírito da Verdade dizer, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos. Primeiro do que instruí-vos, amai-vos. Quando nós entendermos um pouco mais sobre o amor, nós vamos entender o que é que Jesus quis dizer quando ele nos fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus sai das regiões das luzes e vem ao mundo físico, cheio de trevas, ainda hoje, passados 2000 anos, para modificar o panorama interno nosso, para modificar o entendimento das ovelhas perdidas da casa de Israel, dos doentes que querem ser amados, mas não estão fazendo nada para que sejam amados. É um trabalho hercúleo, cujo resultado todos nós conhecemos, foi parar na cruz, dada a condição de egoísmo
que todos nós vivemos aqui na terra. Queremos ser amados do jeito que somos, sem mudança. Eu nasci assim, vou morrer assim. Então nós transferimos para a pessoa uma obrigação que nós não assumimos para nós mesmos. Então qual é a nossa preferência? Esse é o primeiro problema que deverá ser resolvido por quem? Por cada um de nós. Porque somos uma individualidade e por isso mesmo haveremos de ter que pensar nisso, a fim de que possamos colocar em prática as lições do Evangelho de Jesus. E será uma luta, porque nós teremos que lutar contra o egoísmo e o orgulho, questão 785 do Livro dos Espíritos, os dois maiores entraves para o nosso progresso na Terra. Como nós estamos progredindo rumo à perfeição, e perfeição significa conhecimento pleno e amor pleno, nós haveremos de disputar dentro de nós os nossos valores com os valores do orgulho e do egoísmo. Será preciso pensar nisso. E ninguém fará esse trabalho por nós, senão nós mesmos, socorridos que somos pela mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, do nosso espírito protetor. Qual é a nossa preferência? O segundo problema que Erich Fromm nos apresenta, também é uma questão de escolha, sempre será uma questão de escolha. E é justamente essa a problemática, porque ele vai dizer para nós que a gente escolhe quem a gente vai gostar. A gente escolhe quem a gente vai amar. Haverá sempre controvérsias, mas nós podemos pegar dois exemplos para ilustrarmos a teoria de Erich Fromm. É fácil nós amarmos, ou gostarmos, ou nos identificarmos, ou nos simpatizarmos com um espírito como Francisco Cândido Xavier? É muito fácil gostar de um homem desse, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce. É muito fácil gostar desse tipo de espírito. Por quê? Porque não dão trabalho. Aliás, solucionam. Não nos causam problemas. Ao contrário, esclarecem-nos a respeito dos problemas. Então nós gostamos com muito mais facilidade daqueles que são bonzinhos, daqueles que nos alegram, daqueles que nos dão coisas, sejam elas palpáveis ou não. Mas nós podemos fazer uma outra pergunta, no outro extremo. É fácil nós gostarmos do Osama? Nem falamos qual Osama, mas já pensamos naquele. Não é interessante a nossa forma de raciocinar acerca das pessoas? Será preciso buscarmos então o Livro dos Espíritos para entendermos determinadas coisas? Em Lei de Igualdade, capítulo 9, da terceira parte do Livro dos Espíritos, logo no começo do capítulo, a primeira pergunta, questão 803, Allan Kardec pergunta para os espíritos se para Deus são iguais todos os espíritos, ou todos os homens, como quem? E os espíritos vão dizer que sim, porque estamos todos nós em busca do mesmo objetivo e sujeitos às mesmas leis. Precisamos analisar essa resposta com um pouquinho mais de profundidade. Somos todos iguais. Eu, o Chico, o Osama. Somos todos iguais, diante de Deus. Porque estamos sujeitos às mesmas leis em busca do mesmo objetivo. Quais são as leis? As naturais, as leis de Deus. E qual é o objetivo? A perfeição. Ocorre que os caminhos são escolhidos segundo a consciência e o livre-arbítrio de cada um. E alguns espíritos escolheram muito antes de nós determinados caminhos que os levaram a uma condição de bondade, tal qual Chico Xavier. E alguns outros, também como nós, escolhem caminhos um pouco mais complicados, causando muito mais dor e sofrimento. Mas todos estão sujeitos às mesmas leis. Na cruz, o Senhor Jesus vai dizer para nós:
Pai, perdoai-os, não sabem o que estão fazendo. Jesus está intercedendo junto a Deus pelos seus mais pequenos irmãozinhos, pelas ovelhas perdidas, pelos doentes do Espírito, ele está intercedendo. Então ele está amando aqueles criminosos como ele amava e ama os espíritos bons, estejam encarnados ou não. O que isto significa? Que o nosso ponto de vista precisa ser modificado. E é fácil nós entendermos, porque quando a gente conhece uma pessoa, passa a conhecer uma pessoa que está sofrendo muito, está vivendo uma vida de dificuldades. Quando esta pessoa não consegue sair daquela problemática, nós somos envolvidos por um sentimento que todos nós conhecemos como dó. Meu Deus, que dó que dá desse rapaz, como sofre. É bem verdade que haverá alguns espíritas que dirá, quem mandou pecar na outra vida? É a lei de ação e reação. Então, o dó vai fazer isso. Vai nos colocar numa condição de balanço emocional. Mas não é sobre esse aspecto que deveremos olhar. O aspecto que deveremos olhar são as consequências disso. Primeiro deveremos perguntar, o que é que posso fazer para ajudá-lo a sair dessa condição? O amor é a ação. O que ele espera que eu faça? Depois nós haveremos de entender que realmente quem está sofrendo hoje, ou é prova ou é expiação, necessidade para o espírito. Mas nós precisamos entender ainda que aqueles que ainda não estão resgatando, mas estão se comprometendo, os grandes criminosos da humanidade, ou aqueles que erram em pequena monta conosco mesmo no dia a dia, também precisam ser vistos com olhos de compaixão. Porque eles terão que corrigir aquilo que estão fazendo de errado. Eu não preciso esperar eles estarem em condição de sofrimento para ter dó ou compaixão deles. Eu já posso antecipar esse sentimento, entendendo o que Jesus quis dizer. Não sabem o que estão fazendo. Mas nós, é só alguém errar contra a gente, ou é só alguém fazer algo contra nós que nos fere mais fundo, nós entramos em litígio, disputando a situação e a primazia de quem vai ter razão. É o contrário. Como dizia Jesus, nós não deveremos nos resistir ao mal. Deixa. Então, diante daquelas pessoas que erram para conosco, compaixão. Isso é amor. Eles haverão de ter que corrigir isso, ou quando, entre aspas, a ficha cair, eles haverão de nos pedir desculpas. Assim como nós fazemos isso com as pessoas de vez em quando. Me perdoa, eu não devia ter feito aquilo, mas eu estava de cabeça quente. Me perdoa, foi mal. Viajei na maionese. Inventamos 1000 termos para nos desculparmos diante das pessoas. Precisamos entender que somos todos iguais. E nós, aqui na Terra, estamos mais ou menos no mesmo nível, errando uns para com os outros, a fim de que nós possamos melhorar. Dirá o nosso amigo Alcântara, que o espírita é muito inteligente, ele erra para com seus companheiros de existência, justamente para dar oportunidade para o outro perdoar. E com isso ganhar uns pontinhos no céu. É um ponto de vista. Podemos utilizar desse raciocínio, fulano está errando comigo, ou fulano, para que eu perdoe. Não deixa de ser uma verdade. Então é preciso pensar nisso. Quem vai resolver esse problema da escolha de quem amamos ou quem não amamos? Nós. Segundo o nosso entendimento do que somos, de quem somos e o que estamos fazendo aqui. E por que essas pessoas estão conosco, obedecendo um processo de reajuste? Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, dizia Jesus. Ou seja, há um planejamento onde as pessoas necessárias, as nossas provas e expiações, façam parte de nossas vidas, para nós desenvolvermos em direção a elas o amor. O amor. O terceiro problema é que Fromm está olhando os relacionamentos amorosos, vamos dizer assim, ou sentimentais, porque ele vai dizer que nós temos uma dificuldade muito grande em nos mantermos apaixonados.
Porque ele fala que a nossa facilidade é de nos apaixonarmos. O que ele quer dizer? Será preciso falar da paixão um pouquinho. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que paixão em si é neutra. Porque ela tanto pode ser utilizada para uma ou para outra coisa. Para o bem, para o mal. Mas ela precisa estar sob controle, porque se não tiver sob controle, ela não produz positivamente. Comparam-no mesmo com um cavalo. Se for domesticado e se nós estivermos em cima dele com rédeas nas mãos, tiraremos muito proveito dele, mas se a paixão for deslocada, só nos afundamos. Então ele fala que nós temos uma facilidade muito grande para nos apaixonarmos, mas uma dificuldade também muito grande de nos mantermos apaixonados. Vamos raciocinar um pouquinho mais em cima disso. Quando uma alma gêmea encontra outra alma gêmea aqui na Terra, nós achamos que é assim. Encontrei a alma gêmea. Tudo aquilo que eu queria e precisava. É a paixão que está falando mais alto. Nós estamos nos espelhando naquela pessoa, achando que aquela pessoa vai satisfazer todas as nossas necessidades psíquicas e emocionais. Transferimos para ela essa obrigação. Tanto isso é verdade que quando a gente começa um relacionamento, a gente faz de tudo para esconder os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas formas menos adequadas de viver. Estou enganado? Nós já chegamos naquele objeto do nosso amor e dizemos, olha, você comigo vai sofrer. Não, a gente não fala isso. A gente faz de tudo para manter a pose, para manter os gestos, os cuidados, a educação, o gosto aprimorado. Mas nós não somos atores no sentido real de vida. Nós somos seres humanos. E à medida em que o relacionamento se desenvolve, se estica, vamos dizer assim, nós vamos deixando aquela força que tínhamos para manter aquele padrão que não é nosso, aquela força vai diminuindo e aos poucos nós vamos nos mostrando tal qual nós somos. Então toda aquela educação, todo aquele trabalho, só dura até conquistarmos o objeto do nosso amor. Estamos falando não dos espíritas, mas em linhas gerais da humanidade. Ocorre que todos nós temos defeitos, inclusive aquela alma gêmea que a gente encontrou, que também está tentando esconder esses defeitos, mas com o tempo, os defeitos aparecem, e aí é um Deus nos acuda. Porque vai ser um tal de ficar apontando os defeitos que o outro tem quando a coisa se complica um pouquinho? Você é assim, você é assado, você é assim desde que eu te conheci, mamãe já me avisou. Fulano já falou que você era assim. Você não muda nunca, nunca vai mudar. E nós espíritas, você é assim desde a outra encarnação, te conheci na França. Nós começamos então a cobrar. O que Erich Fromm diz? Que nós deveríamos focar as qualidades das pessoas. Porque elas têm. Todas as pessoas têm defeitos, mas todas as pessoas têm qualidades. E se isso é um treinamento, porque a gente deveria ver nas pessoas as virtudes que um dia nos conquistaram. Que um dia nos fizeram nos apaixonar por elas. E será ilusão acreditarmos que há pessoas perfeitas neste mundo. Só os políticos. Não erram nunca, já repararam? Mas isso é outra conversa. Nós precisamos entender que nós estamos numa vida de ajustes. E muitos desses encontros, entre aspas, de novo, de almas gêmeas, não passam de acordos feitos no mundo dos espíritos para que os pombinhos atualmente, se reencontrando, se corrijam de situações de outrora. Então nós deveremos focar as virtudes das pessoas.
sejam elas comportamentais, sejam elas virtudes físicas, porque o tempo passa. Nós sabemos que o tempo passa, fisicamente falando, e as coisas se modificam. Mas e a essência do ser humano? É esse o foco que nós precisamos ter. Ainda nesta linha de raciocínio, Erich Fromm vai dizer então que nós precisamos aprender a conhecer as pessoas. Nós conhecemos as pessoas. Os defeitos, os vícios. Outro exercício neste instante. Se formos listar os defeitos de os defeitos e as virtudes de determinada pessoa que nós temos envolvimento direto, qual seria a lista maior? Normalmente é dos defeitos, que é o que a gente foca. Dirão uns, e a própria doutrina espírita, que a gente só vê nos outros aquilo que há em nós mesmos. Então nós precisamos aprender a conhecer as pessoas. Jesus disse isso. O Pai sabe muito antes de pedir o que cada um de vós necessitais. Ou seja, Ele conhece cada um de nós. E Ele também fala isso, o pastor conhece as suas ovelhas. E nós conhecemos as pessoas. Ninguém está falando para taparmos os nossos olhos com relação aos defeitos das pessoas, não é isso. Mas o que temos feito com esta visão? É preciso focar as qualidades. E isso só é possível analisando as pessoas com justiça. Equilíbrio de justiça. Ora, e todos nós sabemos que não só somos diferentes uns dos outros, como há uma diferença muito grande entre o homem e a mulher, fisiologicamente falando, psiquicamente falando, em função do nosso desenvolvimento, e muito se dá porque a gente não se conhece. Os homens não conhecem as mulheres, e as mulheres não conhecem os homens. Mulheres, sabem como é que pensa um homem? Uma coisa de cada vez. Homem, no geral, uma coisa de cada vez, e nós somos racionais. Então, se você quiser conversar sobre família, foca só no assunto família, não muda de assunto. Rapidamente, a coisa se complica para o nosso raciocínio. Se você quiser falar sobre o trabalho, fale sobre o trabalho. Nós somos seletivos, específicos. É da nossa natureza. Não chega perto da gente e fala, eu tenho um monte de coisa para falar para você. A gente vai entrar em parafuso. E vocês têm a incrível ideia de querer discutir relação no fim do dia. Nós já focamos em ir dormir. Não entra outro assunto. O assunto é ir dormir. Resumindo, se você tiver que pedir para nós ferver um leite para você, só peça isso. E não conversa com a gente. Senão derrama. Somos diferentes. Somos diferentes. Porque vocês também são diferentes. Homens, como é que pensam as mulheres? Em tudo ao mesmo tempo. E consegue lidar com isso. Cozinham, falando no telefone, cuidando do nenê, assistindo a Ana Maria Braga. Estou enganado? Não. Multifunção, por isso são seres maravilhosos. Não vou arriscar dizer a fonte, porque posso estar enganado. Mas dizem que se Deus tivesse feito Eva primeiro, não teria feito Adão. Mas contrapondo, dizem também que ele não fez Eva primeiro, porque senão ela ia dar muito palpite.
Somos assim. E precisamos entender essas diferenças, para que nós possamos nos aceitar tais quais somos. E na vida de relação e complicada como está hoje, a coisa está muito fugidia. Conhece-se hoje, amanhã já está... Aliás, nem sei se está junto, se está ficando, como é que é. As coisas mudam muito. Mas de qualquer forma, daqui a pouco esvanece como fumaça. E aí? E as consequências? E o entorno? As pessoas que fazem parte deste conjunto de coisas. Como faz? Precisamos pensar nisso. Tem que haver um período de estudo. Tem que haver um período de observação. Para ver se tem um mínimo de chance de dar certo. Mas cada um de nós com as suas obrigações de mensageiro do amor. Aceitando-nos tais quais somos. Mas eu quero corrigir minha esposa e ela quer me corrigir. Não vai dar certo. Nem meus pais que me colocaram no mundo conseguiram corrigir tudo o que precisavam. Como é que um ser que eu conheci muito depois vai conseguir fazer isso? Já com a cabeça bitolada por tantas coisas aqui na vida. Então será preciso conhecer as pessoas. Quando nós conhecermos as pessoas, nós vamos começar, diz Erich Fromm, a cuidar delas, a zelar por elas. Cuidar, como um objeto raro, como Jesus tem cuidado de nós todos ao longo desses milênios e milênios, muito antes dele vir aqui, aliás, desde que ele construiu o planeta, e continua cuidando de nós. Eu não vos deixarei órfãos. O pastor saberá defender as suas ovelhas. Jesus está conosco, nos amando tal qual somos. Ele cuida da gente. E nós estamos cuidando das pessoas ou estamos causando cuidados? Quando nós conhecermos as pessoas, além de cuidar, nós vamos nos tornar responsáveis por elas, buscando defender os interesses delas. Não dando razão a elas todas as vezes, porque haverá ocasião em que elas não terão razão. E nessa hora nós falaremos mansamente, objetivamente, clareando o caminho. Conhecer, cuidar e se responsabilizar. Mas se responsabilizar não significa ser dono das pessoas. As pessoas não são nossas. Elas estão conosco. E a providência divina pode tirar qualquer um do nosso convívio em qualquer instante. Não pede licença. Não pede autorização. Muda as peças do jogo segundo as necessidades particulares de cada um de nós. Então não são nossos, estão conosco. Seja marido, seja esposa, seja filhos, netos, não importa, amigos, estão conosco. E o que temos feito para traduzir a vida deles em mais amor, em mais vida, em mais alegria. E aí então nós vamos respeitar as pessoas. Dirá Erich Fromm. Respeitar significa entender o segundo mandamento. Fazer para o próximo aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Simples assim. Mas nós ainda poderíamos questionar, haverá lucro em amar? Valerá a pena amarmos? Para quem vale a pena? Para nós, sob todos os aspectos. Mas a providência divina é algo que a gente não tem condição ainda de visualizar no seu contexto maior. Já se sabe hoje plenamente, cientificamente, que amar vale a pena. Para quem ama. Livros espetaculares como Amor e Sobrevivência, Deus, Fé e Saúde, vão dizer para nós que vale a pena amar. Se esforçar para amar. Porque as pessoas amorosas adoecem menos. Vivem mais na média. Independente de qualquer outra coisa. Sabe-se quantitativamente hoje que quem ama vive mais tempo sobre a terra, ou seja, tem mais possibilidade de alcançar ou ultrapassar o tanto de ano que programou. O que significa dizer que quem não ama
retorna ao mundo dos espíritos antes da hora, suicídio involuntário. Quem ama adoece menos, mas adoece, porque nós vivemos no mundo físico. Porém, em média, permanecem mais tempo menos tempos internados. É comprovado. Os amorosos, os fraternos, os de boa vontade, ficam menos tempo internados comparativamente a uma pessoa que não o é. Precisa de menos remédio para curar a mesma doença. Isto é cientificamente comprovado. Ora, remédio pelo preço que está, significa que amar vale a pena para o bolso. Vai gastar com menos remédio. Porque o amor é um sentimento, e o sentimento vem do Espírito. Vindo do Espírito, ele passa pela glândula pineal. E a glândula pineal, dirá André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, a glândula pineal tem ascendência sobre todo o sistema endócrino. Todo. Se eu, então, desenvolver um sentimento positivo, tal qual o amor, constantemente, eu vou estar banhando todo o meu corpo físico e estruturando ou reestruturando o meu sistema hormonal como um todo, transformando tudo aquilo que faz parte do meu cosmo orgânico em um ser mais vitalizado. Estarei mais preparado contra as agressões fisiológicas, bacterianas, viróticas. Então eu sou beneficiado, mesmo que esse amor não seja correspondido. O primeiro beneficiado do amor, nós mesmos, em nosso templo orgânico. Bem, amor é isso. Não nos iludamos. Só há solução com amor. Dirá ainda o professor Dr. Clóvis de Barros Filho, filósofo, pensador e ateu, declarado, convicto. Pois este ateu está na internet, declarado e convicto diz que você não será feliz se você não amar como Jesus amou. Um ateu, analisando todas as propostas de amor, desde Platão com o banquete, Aristóteles e tantos outros, nada se compara ao amor com Jesus, diz ele. Porque em Jesus o amor sai de dentro, enquanto todos os outros o amor vem de fora. A plenitude dos nossos espíritos se dará na implantação do amor dentro de nós. Se um ateu já chegou a essa conclusão, nós que somos espíritas de carteirinha, vinculados ao Evangelho de Jesus, o que estamos fazendo? Para interpretarmos a realidade das coisas. Nada supera o amor. Mas cada um de nós é representante do amor na terra. O nosso foco, então, o próximo. Sempre o próximo. Sempre e sempre o próximo. É o que fica implícito ou explícito quando Jesus conversa com Pedro, o apóstolo, que o havia negado antes da crucificação. Narra o evangelista João. Os apóstolos pescadores chegavam de mais um dia de trabalho e sem peixes. E Jesus está na praia, mas não foi reconhecido porque estava como espírito. Visível, mas como espírito. Onde estão os peixes? Não há peixes, a pesca estava ruim hoje. Voltem ao mar e lancem suas redes deste lado. E eles assim o fizeram, ascendência moral de Jesus. E era tal quantidade de peixe, diz o evangelista, que as redes estavam a ponto de se romper. E aí eles tiveram um insight, é o Senhor.
e vieram rapidamente à praia e encontraram Jesus assando 2 peixinhos. E naquele instante em que eles se reuniam, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro se assustou e todos ficaram calados com a pergunta de Jesus. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, pacifica as minhas ovelhas. Passam alguns instantes e Jesus torna a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Se a primeira vez já foi complicado entender o porquê de Jesus perguntar isso, a segunda então deixou o ambiente mais pesado, entre aspas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus irmãozinhos. Faça por mim. Cuida deles, como eles são. E por terceira vez Jesus torna a falar com Pedro. Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo que o vínculo religioso com Ele, com Deus ou com quem quer que seja, só terá valor se existir um vínculo de amor com aqueles que convivem conosco. Esta é a mensagem do Senhor Jesus para a nossa reflexão no dia de hoje. É preciso amar antes de ser amado, porque a própria lei de ação e reação vai se encarregar de transferir amor dos outros para nós, se nós distribuirmos amor a partir de nós. Sigamos, portanto, estudando Jesus, mas sempre com Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.